praticamente encerramos essa série hoje, porque na semana que vem, quando eu falaria muito além de um Feliz Natal, a gente não estará aqui, a gente vai estar numa chácara. Então, não vou pregar essa mensagem. Tá? E no dia 22, a gente tem cantata Haja Luz, que vai acontecer aqui na igreja de manhã e à noite lá na igreja Betel. E no dia 29, daí a gente vai ter um culto de final de ano. Então eu vou encerrar hoje essa série, mas acho que também o tema de hoje ele é caloroso o suficiente para encerrar mesmo uma série, porque o que a gente vai falar hoje é que muito além do que a gente tem visto no dia a dia do Natal, também está muito além de uma ceia, muito além apenas de uma celebração. E é isso que nós vamos falar hoje. E como hoje também nós temos a ceia, nós vamos celebrar a Santa Ceia em comunhão aqui juntos, todos nós, esse tema casou certinho. Vamos encerrar essa série de uma forma muito jóia. Todo o tema, vocês já sabem, ele está envolvido com o que o Natal tem significado, até quase que comercialmente ou culturalmente no nosso Brasil, até mesmo entre pessoas que conhecemos, nos nossos familiares, às vezes participamos da ceia, não da nossa casa, mas vamos para outros familiares, a gente percebe que o contexto da ceia do Natal está envolto mais a uma cultura de celebração de final de ano do que necessariamente reconhecer o centro do Natal. Natal é uma palavra que significa nascimento, mas quando usamos ela nesse sentido de Natal, é o nascimento da pessoa mais importante do mundo, que é o que celebramos, o nascimento de Jesus, o cumprimento da promessa do Messias. E essa celebração vai muito além de apenas uma ceia. Uma ceia, porque quando a gente fala de ceia, a gente está falando daquela mesa, né, que a gente coloca lá no Natal, quando a gente se reúne no dia 24 aqui no Brasil, que é muito comum, e aí, pum, né, a gente come bem pra caramba, porque a ceia tem que ter comida, né? E muitas coisas acontecem nessa famosa ceia de Natal. Todo mundo aqui já participou várias vezes de ceia de Natal e tenho certeza que vai se lembrar de momentos hilariantes com sua família, coisas que acontecem só na ceia de Natal. Né? Eu estava lendo uma versão da música da Simone, né, do Então é Natal. Então é Natal, um clima envolvente, a casa tranquila do nada, tá cheia de parente, né? É isso que acontece. A gente abre a casa, vem todo mundo, aí depois a música fala, parece um primo encrenqueiro brindando a paz mundial, depois de brigar o ano inteiro. E no Natal tem piada sem graça. Tem tender bolinha e arroz com uva passa. Né? Não tem? No Natal a gente não come uva passa o ano inteiro. Chega no Natal, bota uma uva passa no Natal. Como eu já disse, a Patrícia tem uma metralhadora de uva passa. Né? Assim, ela pega, liga a metralhadora e sai. Vai uva passa para tudo que é. Você vai tirar o salpicão, tem uva passa. O frango tem uva passa. O arroz, uva passa. Ração do Vitor, lá do meu cachorrinho, tem uva passa no meio. Ela vai botando uva passa, tem uva passa em todo lugar. É só no Natal. Né? O Vitor não sabe o que é uva passa o ano inteiro. Chega no Natal, ele come. Né? É no Natal, tá todo mundo quieto. Chegou a hora do amigo secreto. Hã? Quem não faz amigo secreto no Natal? Todos, se não tem em casa, tem no trabalho. Você dá um perfume bem caro, que nem vende aqui, e o cara de pau do seu cunhado te dá jequiti. Né? Não é assim que funciona? Tem chester, tem frango, leitoa, farofa, tem salpicão, comida de inverno europeu em pleno verão. Só no Brasil que a gente faz isso, né? A gente importa os tipos de comida, e é gostoso, né? Mas a gente está em pleno verão. Natal acontece coisas hilárias. É a ceia de Natal, a gente reúne todo mundo em casa, é aquela coisa, né? A cozinha fica aquela bagunça, o vô está dormindo na sala e tem um tio que sai catando as latinhas para aproveitar. Alguém tem que vender essas latinhas de alumínio, né? Tem Roberto Carlos na televisão e 4 horas da manhã tem vizinho soltando rojão, né? Acordando todo mundo de novo, né? E depois a música termina dizendo, acabou o Natal. Acabou, até que enfim, chegou no fim, né?
Acabou o estorvo, mas a tia veio avisar que vão ficar para o ano novo. Né? Vamos esticar um pouquinho. Assim é o Natal. Essa é a ceia. A ceia acontece, e todos nós fazemos a ceia. É cultural, faz parte. A gente se prepara para esse momento. Eu ganhei uma cesta de Natal lá do Mackenzie, me deram uma cesta de presente de Natal. Ainda não peguei a cesta, mas eu ganhei. E eu tenho certeza que se eu abrir aquela cesta, a primeira coisa que eu vou achar lá dentro, adivinha o que é? Uva passa. Vai ter uva passa na ceia, vai ter. Porque é tradição, é Natal. Na cesta básica mensal não vem uva passa, mas de Natal vem. Natal tem. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que Natal é muito além, vai muito além dessa ceia. Vai muito além do que a gente possa chamar de uma ceia de Natal. E é tão verdade isso que próprio Lucas, quando escreve seu evangelho, vai nos mostrar essa diferença do que é apenas uma ceia e o que é um verdadeiro Natal. Quando ele escreve, contando uma história lá no capítulo 7, de 36 a 50, uma história muito conhecida, eu tenho certeza que você já ouviu falar da história da mulher pecadora que derrama um perfume caro nos pés de Jesus, que lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Também já deve ter ouvido falar desse personagem chamado Simão. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Esse que convidou Jesus é Simão. Uma ceia, uma mesa, um jantar. E ele convidou Jesus. E Jesus foi. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, presta atenção, Lucas precisa destacar que aquela mulher traz no seu estigma. Quando as pessoas a olhavam, provavelmente não a chamavam pelo nome, chamavam por apelidos cruéis. E um deles é esse, pecador. Significava que essa mulher, provavelmente, ela tinha uma vida um pouco regressa para um povo que se sentia santo. Olhavam para ela e a condenavam, porque provavelmente ela sobrevivia de serviços sexuais. E por isso chamam ela de pecadora. Trouxe então essa mulher, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, alguém... não tem ninguém virando aqui, né? Vamos lá. Estamos juntos agora? 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ele, né, falando com ele mesmo, pensando lá, né, sua cachola, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse Simão. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar a dívida. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. É interessante Jesus dizer isso, é quase que uma contradição. Você julgou bem, porque ele estava julgando a mulher até agora nos seus pensamentos, né? Bom, desculpa. Você julgou bem, perdi. Isso é a coisa de eu ler aqui nas duas telas ao mesmo tempo eu me perco. Simão respondeu, suponho, você julgou bem, disse Jesus. Agora sim, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém,
molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Aqui Jesus muda o status dela. Ela foi chamada de pecadora até agora. E agora Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé salvou. Vá em paz. Amém? Esta é uma ceia. Mesa posta, comida na mesa. Há um anfitrião chamado Simão. Há um convidado ilustre chamado Jesus, também conhecido como o profeta de Nazaré. Há convidados que estão ali também juntos. Nós não o conhecemos porque Lucas só vai retratar deles no finalzinho. Quando a gente lê o texto, a gente tem a impressão que é uma mesa muito singular. Parece que é um jantar a dois, né? Simão e Jesus apenas. No final que a gente vai perceber que os outros estavam ali sentados à mesa observando tudo. Haviam mais pessoas nessa cena que Lucas só cita naquele momento. E há uma mulher que é chamada de pecadora por todos ali na cidade. Assim Lucas vai nos mostrar, assim o próprio Simão vai chamar, e assim Jesus vai contradizer quando ele diz: os seus pecados estão perdoados. Até agora ela é conhecida pela mulher pecadora. Agora ela é conhecida pela mulher que ungiu os pés de Jesus. Ela não é mais a pecadora. Ela não é mais a mesma. Bom, quando eu digo que o Natal é muito além de apenas uma ceia, a gente pode voltar para essa cena e perceber que essa ceia, ela tem um personagem ilustre que é Jesus Cristo. E quando Jesus está à mesa, algumas coisas na ceia mudam e ela passa a ser mais do que uma ceia apenas. A primeira coisa que a gente vai perceber é que há espaço para todos nessa mesa. Jesus está à mesa, e quando Jesus está à mesa, não há um limite para convidados, não há um limite para o tipo de pessoa, não há um limite para aquilo que existe de convite, ou os convidados, ou aqueles que se assentam à mesa, aqueles que estão ao redor. A gente vai perceber isso, por exemplo, porque Lucas está numa narrativa do capítulo 7, que passou por lá para o versículo 16, passou pela ressurreição de um garoto. Momento em que dizem: agora sim há um profeta em nossa cidade. Partindo dali, Jesus é confrontado pelos discípulos de João Batista. E quando Jesus está falando com os discípulos de João Batista, ele vai comentar que veio com os fariseus que estavam ali, a respeito de ter vindo João Batista, e João Batista que comia apenas gafanhotos, que não bebia vinho, João Batista que tinha aquela vida politicamente correta em todos os padrões sociais, os judeus não aceitavam. Mas Jesus, e ele vai dizer isso no versículo 34, e aí vem eu, que me assento com publicanos, me assento com os pecadores. E vocês dizem: está aí um glutão e um beberrão. Isso é Jesus dando testemunho dele mesmo e do que as pessoas pensam nele. A verdade é que na mesa de Jesus há espaço para muitos, há espaço para pessoas diferentes. Havia espaço para os publicanos, por exemplo. Havia espaço para os pecadores. Havia espaço até mesmo para aqueles outros que estão citados no texto de Lucas, no finalzinho desse capítulo, e que nem mesmo aparecem. Eles nem mesmo, a única coisa que eles dizem é:
Quem é esse que perdoa pecados? Eles estão ali apenas como observadores. Mas acontece que Jesus não faz restrições, ele recebe essas pessoas na sua mesa. Há espaço para gente como Simão, o fariseu. Vamos lembrar que os fariseus, eles originalmente não eram assim tão terríveis como a gente lê quando lê nos evangelhos. Quando a gente lê os evangelhos, chamar alguém de fariseu parece que é xingar, né? Mas o fariseu, originalmente, ele tem esse nome porque eles nasceram numa casta que queria preservar a lei, queria cuidar da lei. Então, eles eram fervorosos no cumprimento da lei. O sentimento original do fariseu era genuíno. Eles queriam servir a Deus com exatidão. Eles tinham medo de desagradar a Deus e por isso eles liam a lei e começaram a criar sistemas para que eles não ferissem a lei, para que eles pudessem sempre cuidar da lei e não desagradar a Deus. Acontece que com o tempo, e aí com o passar dos anos, séculos, os fariseus começaram a se voltar e olhar mais para os mecanismos que eles criaram para proteger a lei do que a lei originalmente. Houve uma quebra, houve uma substituição. Os fariseus que nós lemos na época de Jesus, eles são conhecidos na Bíblia por ser principalmente hipócritas. Porque o zelo que eles demonstram não é mais pela lei, mas pelos mecanismos que eles mesmos criaram. E aí eles começam a se voltar para o seu sistema, esquecendo daquilo que era principal. Assim estava Simão nessa mesa. E foi por isso que ele chamou Jesus. Ele chama Jesus. Por quê? Ele quer manter o status de alguém importante na cidade. Jesus está chamando a atenção de todo mundo. Ele quer saber quem Jesus é, mas ele não quer saber quem Jesus é como aquele que quer conhecê-lo. Ele quer saber quem Jesus é para julgar Jesus. Simão é o tipo de pessoa que se aproxima de Deus com profunda ingratidão e desconfiança no coração. Mas Lucas vai nos mostrar que a ceia de Jesus, a mesa na qual Jesus está, tem espaço para pessoas assim também. Simão está sentado à mesa. Está com Jesus. Aliás, Simão é o anfitrião. Simão foi preparar uma mesa. Simão foi preparar um quarto da casa para isso. Simão contratou empregados para essa noite. Simão foi lá comprar todos os elementos que compunham uma ceia do seu tempo, para dar um jantar, oferecer um jantar e convidar Jesus. Aliás, Simão fez questão de tornar isso público, porque Simão abre a sua casa. Existiam convidados, mas um costume que existiam entre os judeus, e estava muito relacionado com aquela coisa de a minha grama é mais verde que a sua, era abrir a porta da casa, para todos verem que alguém está jantando lá. Então a casa de Simão estava com as portas abertas, estava iluminada, e quem passasse na rua olhava, Simão está dando uma janta. Aí o marido cutuca a mulher, olha lá, Simão de novo dando uma janta. A mulher, deixa querido, amanhã a gente dá uma janta também, convida alguém, ele vai ver só, a nossa janta vai ser mais bonita que a dele. Eles faziam isso porque gostavam de mostrar e aparecer que a casa estava cheia. Oferecer um jantar, dar um jantar, era um sinônimo de pessoa bem na sociedade, de uma pessoa que estava bem nos relacionamentos sociais. E Simão está fazendo isso. E ele traz Jesus para sua casa. Há espaço para a gente como Simão. Mas há espaço também para esta mulher. Como o próprio Lucas coloca, entre aspas, pecadora. Porque ele coloca pecadora, porque Lucas, quando escreve o seu texto, ele não quer usar as palavras que se usavam. Ele está escrevendo uma carta contando o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então ele diz assim para Teófilo, para quem ele escreve, olha, uma mulher, entre aspas, pecadora, entendeu? Pegou a ideia do que eu quero te dizer, Teófilo? Pecador é o termo que ele usa.
E sempre que ele se refere a ela, ele usa essas aspas para dizer. Ele só não usa aspas quando Jesus diz: estão perdoados os seus pecados. Porque daí não existe nada que precisa ser encoberto. Existe espaço para essa mulher. Essa mulher vive de uma forma estranha, não muito aceita na sociedade. E é interessante Jesus dizer: estão perdoados os seus pecados, porque Jesus não a aceita concordando com os seus pecados. Ele a aceita, mas não concorda com o pecado. Jesus ama o pecador, mas não gosta do pecado. Isso é uma diferença muito interessante, porque senão pode parecer que Jesus aceita essa mulher com os seus pecados e ela continua vivendo em pecado. Que está tudo bem. Não está tudo bem. Jesus não quer que ela continue assim. Jesus quer os pecadores perto. Ele quer todos os pecadores perto dele, ama todos os pecadores, mas ele quer mudança de vida também. Por isso o texto vai terminar dizendo: estão perdoados os seus pecados. Mas o fato é, ela não é só alguém que peca no seu dia a dia. Ela é alguém desacreditada na sociedade. Isso é tão verdade, que no pensamento de Simão, ao falar sobre a mulher, ele está dizendo: se ele soubesse quem é ela. Todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo sabia o que ela fazia. Todo mundo sabia como ela vivia. Todo mundo sabia como que ela fazia para viver. Isso não era segredo para ninguém. Ninguém acreditava nela. Ela foi até Jesus buscando perdão pelos pecados. Mas vai saber como foi a vida dessa mulher até chegar aos pés de Jesus. Quantas vezes ela deve ter pedido por ajuda? Ninguém vive como prostituta porque tem aptidão para o negócio. Naquele tempo, mulheres como ela não tinham escolha. Eram colocadas nos prostíbulos para viver assim. Ela não tinha para onde ir, ela não tinha pai, ela não tinha marido, ela não tinha quem a sustentasse. Ela deveria ter pedido socorro a todos os lugares, mas ninguém dava valor, porque todo mundo julgava quem ela é, todo mundo sabia quem ela é, e ninguém dava valor para ela. Desacreditada na sociedade. Jesus tem espaço na sua mesa para pessoas assim. Publicanos, Simão, fariseu, a mulher pecadora. Todos estes. Há espaço. Muito mais do que uma ceia comum. Porque numa ceia comum, a gente só tem quem a gente gosta. Numa ceia comum, a gente tem do nosso lado só quem a gente acha que merece estar ali. Não, porque se algum parente pisar na bola durante o ano, você não convida para a ceia. Perdeu o lugar, não merece. Nós fazemos assim. A ceia de Jesus, não. Ele não julga. Ele abre espaço. Ele abre espaço para todas as histórias, para todos os contextos. Pessoas que o amam, como esta mulher. Pessoas que não se importam para quem ele é. E pessoas que, se puder, vão puxar o tapete dele. Pessoas que, se puder, vão falar mal dele. Vão continuar chamando Jesus de glutão e beberrão. Que é o caso de Simão. Gente que, se puder, vão fazer um filme torcendo toda a história, fazendo piada e colocar no Netflix, para tirar sarro da vida dele. É como é agora está aí, né? Todo mundo falando desse filme, é de Netflix. Eu não perco muito tempo, porque eu acho que a gente ficar falando do filme dá mais ibope para ele do que ele merece. Eu prefiro simplesmente ignorar, né, a história de Jesus aos olhos do Portas dos Fundos, né? Está passando na Netflix. Nem me importo. Nem Jesus se importou. Para que eu vou me importar? Deixa quieto. Mas o fato é, há espaço para essas pessoas na mesa de Jesus. Uma segunda coisa que a gente percebe nesse texto é que na mesa de Jesus, os protocolos são quebrados, as coisas acontecem de forma diferente.
para o bem e para o mal. O que eu quero dizer com para o mal? Simão quebra os protocolos dessa ceia. Ele quebra completamente. Ele pôs a mesa, ele colocou os serviços à mesa, os alimentos, os utensílios, os pratos. Não se usava talher naquela época, mas também não tinham inventado molho ainda, então não tinha problema. Eles comiam os pedaços secos, né, de pão, bolo, carne. E as bebidas. Estava tudo na mesa. Ele tinha feito o convite formal, mandou alguém provavelmente lá falar a Jesus, olha, o meu chefe, o Simão, ele está oferecendo um jantar, queria convidar o senhor vai? E Jesus deve ter respondido, tá, ok, eu vou sim. Simão fez tudo o que fazia parte daquilo que era visível aos olhos das pessoas. Mas existiam algumas coisas que as pessoas não iriam perceber, que fazia parte do trato comum, de você receber alguém em casa. Assim como quando você recebe alguém em casa, você estende a mão para cumprimentar e dar um abraço. Naquela época eram pelo menos três coisas. Saudar com um beijo na face. Dar uma bacia com água para a pessoa lavar os pés, porque naquela época se andava com apenas sandálias, num chão poeirento, se caminhava muito de um lugar para o outro e os pés sempre chegavam imundos. E o problema é que a mesa, ela era mais ou menos como se fosse um pallet, sabe esses pallets de colocar carga? Ela era rente ao chão. Se colocava um tapete e você declinava, você ficava inclinado no tapete sobre um dos ombros e com a outra mão, você pegava o alimento na mesa. Com isso, os pés ficavam para o lado. Então, era natural se lavar os pés, porque se você for na casa de alguém que tem, por exemplo, um costume oriental de tirar os sapatos, imagina. E aí, aquele dia que você foi visitar o cara, você lembra que você acordou de manhãzinha, já saiu direto para o trabalho, andou o dia inteiro, aí depois você chegou em casa correndo, já tinha que levar sua filha não sei aonde, na academia, não deu tempo de separar, você ligou para sua esposa no meio do caminho, a gente vai lá na casa do nosso amigo lá. Tá, a gente vai, é verdade, você lembra que ele é japonês, né? Ele falou, o que tem? Ele falou, lá a gente tira os sapatos para entrar na casa, e aí você lembra que você está o dia inteiro andando, com o seu botinão. Na hora que você tirar o botinão, na casa do seu amigo, vai subir um voodoo, que ninguém vai ter condição de ficar lá. Você vai chegar atrasado, mas você vai fazer o quê? Vai passar em casa, vai talvez já tomar um banho, aproveitar, vai trocar a meia, trocar o sapato, para você saber, quando chegar na hora, você tirar, não vai ficar nem um dedinho de fora da meia, né? Pessoal, você vai lá, tira o sapato, fica um dedinho pulando para fora da meia, né? Uma meia furada, ou sobe um chulezão. Naquela época, para você evitar esse constrangimento, você lavava o pé da pessoa. Colocava uma bacia ali, uma toalhinha, tal, era comum. Coisa mais simples do mundo, nada exagerado. É o mínimo da cordialidade. E a outra coisa que se fazia era ungir a cabeça com um óleo perfumado. Porque a gente está falando da Palestina, a gente está falando de um lugar onde a temperatura é altíssima e o tempo é extremamente seco. E você soa e transpira com uma quantidade maior, muito mais do que aqui na nossa região. E para complicar, a roupa que eles vestiam, elas vinham de um tecido grosso para proteger do calor do sol. Então, o que acontece é que você transpira mais ainda. Então, você ter um odor forte era muito comum. Então, para você confundir esse cheiro forte, se derramava um perfume na cabeça da pessoa. Era muito comum. Dava um beijo, lavava os pés e derramava um perfume. Isso não era frescura. Isso era o mínimo da cordialidade. O mínimo. Mas só que isso é o tipo de coisa que você faz apenas para a pessoa e não faz para os outros. Simão, nesta mesa, nesta ceia, ele quebra os protocolos porque ele está preocupado com o que os outros vão pensar. E por isso ele faz uma mesa bonita, e por isso ele convida Jesus, que é conhecido na cidade, que está dando o que falar na cidade. Por isso ele abre as portas para que todo mundo veja que ele está dando uma ceia.
Mas a única coisa que ele não está nem aí, não está preocupado é com a pessoa de Jesus. Porque na pessoalidade, ele não unge a cabeça, ele não beija o rosto e ele não lava os pés. Para que os outros vejam, ele faz o que ele tem que fazer. Um outro fariseu olhando para Simão ia falar, nossa, Simão, que festa bonita que você está dando, hein? Mas para Jesus, ele não me tratou bem. É que nem você receber alguém que você convidou para jantar na sua casa, você não cumprimentá-lo, você não dá boa noite, você não dá a mão, ou quando ele estende a mão, você encolhe a sua. É mais ou menos isso que Simão fez com Jesus. Perdeu toda a cordialidade. Mas protocolos são quebrados para o bem. A mulher, e agora eu parei de colocar pecadora entre aspas, a mulher que estava lá, ela entra na casa e entra na sala de jantar, o que já era um problema para a sua época. Ela quebra já esse protocolo, porque o jantar, não sei se você já reparou, mas os jantares nunca tinham mulheres. Porque esse era um tempo machista mesmo. As mulheres, elas não eram nem mesmo contadas. As mulheres, elas tinham uma obrigação na vida, que era servir aos seus maridos, dar prazer para eles e filho. E só, no máximo, servir de moeda para o seu pai, quando ele vendia ela para casamento, que era praticamente uma venda, né? Que, tipo, você casa com a minha filha, mas eu quero um dote. O que é isso? Quero um presente de volta. Eu troco ela por um valor monetário. A mulher, ela não tinha, Jesus é quem vai protagonizar a importância da mulher no seu tempo. Por isso, ela entrar na casa de Simão já era motivo para Simão tirar ela a tapa de lá. E detalhe, ele teria ajuda. A mulher ela era tão desprezada no seu tempo, que questões de estupro e de violência contra a mulher eram tratadas, sabe de que forma? A culpa é dela. Nunca era do homem. Mas essa mulher entra na sala, mesmo correndo o risco de ser espancada, de ser violentada, de ser maltratada, e mais uma vez, o que talvez ela esteja até acostumada, sendo humilhada. Ela quebra o protocolo. Ela quebra os protocolos de chegar até a mesa. E aí ela faz para Jesus aquilo que Simão não tinha feito. Ela lava os pés, ela beija ele e ela enxuga os seus pés com os cabelos. Aqui entra um detalhe muito curioso. Uma mulher não soltava o cabelo em público. Aliás, esse era um dos motivos para homem se justificar com a justiça por conta do estupro. Ele violentava uma mulher e acusava ela de ter soltado os cabelos. E a culpa era dela. Ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com os cabelos. E quando ela vai ungir Jesus com perfume, ela unge os pés. Porque essa mulher, ela tem noção exata do quão distante ela está de Jesus. Ela não se sente digna de ungir a cabeça dele. Ela não se sente digna de derramar óleo sobre o seu cabelo. Então o que ela faz? Ela unge os pés. Ela quebra protocolos. Ela quebra protocolos. Tanto Simão quanto a mulher quebram os protocolos. Agora, isso me faz lembrar da frase de um homem chamado George Wishart. Eu tenho lido a biografia do John Knox, e esse homem, o George Wishart, ele é um suíço que foi praticamente o tutor, o mentor de John Knox. E John Knox, você deve conhecer, é o pai do presbiterianismo. Já deve ter ouvido falar nele, né? Começou o presbiterianismo na Escócia. Bom, ele diz que o movimento externo do corpo, que é o que Simão está fazendo, sem o movimento interno do coração, que é o que aquela mulher está fazendo, nada mais é que macaquear e não servir verdadeiramente a Deus. Aquilo que é comum, aquilo que é visível,
não diz nada a respeito de nós. Mas o que diz a respeito do nosso serviço é a maneira como você trata Jesus quando ninguém está olhando. É a maneira como você serve a Jesus quando a atenção não está para cima de você. Mas uma terceira coisa que a gente aprende é que nessa mesa verdades vêm à tona. As verdades aparecem. Porque Jesus é o Senhor dos Senhores. Ele sonda nossos corações, ele sonda as mentes. É óbvio que a gente sabe que nesse momento Jesus havia escolhido, e por escolha própria, ser apenas homem. E a pergunta sempre vem, como é que Jesus lê então a mente de Simão? E eu digo, simples. O Espírito Santo revela para ele. Ele tem intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz a Jesus, olha, Simão está pensando isso, isso, isso. E então Jesus traz à tona o pensamento de Simão. É interessante que Simão é o tipo de pessoa que faz aquilo que é público, faz aquilo que é notório, aquilo que dá atenção, aquilo que chama atenção, aquilo que aparece, aquilo que sai no boletim, aquilo que dá medalhas, aquilo que dá palmas, aquilo que faz as pessoas celebrarem, aquilo que faz todo mundo contar para ele dizer, nossa Simão, como você é um cara legal, mas ele simplesmente anula dentro dele tudo aquilo que é pessoal e íntimo com relação a Jesus, porque o trata mal, o trata com desdenho, sem reverência. Esse é Simão. E o pensamento dele está atrelado a justamente este tipo de pessoa. Que olha, observa, tira suas conclusões, mas nunca fala. A gente até pensa, mas não fala. A gente tira a conclusão a respeito de tudo, mas não torna público. Ou quando torna, o que aconteceria depois dessa cena, era depois que Jesus ia embora, Simão, o fariseu, reuniria com outros fariseuzinhos que estavam ali na sua festa. E rapaz, você viu só quem que apareceu? E tocou em Jesus e ele deixou? Que tipo de profeta, hein? E aí eles vão ficar entre eles ali, conversando a respeito daquilo que ele pensou e não falou. O nome disso é fofoca. Isso aconteceria se Jesus não tivesse trazido os pensamentos de Simão à tona. A gente pensa e não fala. Simão era esse tipo. Tira suas conclusões. Mas só que Jesus traz os pensamentos dele à tona. Outra coisa que Jesus traz à tona à sua mesa, e a mesa de Jesus, ele sempre revela isso, é que todos nós carecemos dele. Quando ele conta a parábola, ele não conta a parábola de um servo devedor, e um outro servo a quem o seu chefe, o seu patrão tem plena gratidão e nenhuma dívida. Não, ambos devem. Os dois estão devendo, todos são devedores. Ele conta uma parábola para mostrar para Simão, Simão, você está vendo essa mulher? Você acha, está te dizendo ela é pecadora? E eu queria te dizer, Simão, que você também é. Os dois devem, todos devem ao Senhor. Todos não têm como pagar a dívida. Me fala, se você tem uma dívida e não tem como pagar, se não tem como pagar, o tamanho dessa dívida pode trazer mais ou menos preocupação, mas dívida é dívida, você ainda está preso a uma dívida. Quando você está, por exemplo, com o seu nome sujo por causa de uma dívida, você está com o nome preso no Serasa por causa de R$100 ou por causa de R$1.000, não importa, enquanto você não pagar o 100 ou o 1.000, o nome continua sujo. Dívida é dívida. Você não está com o nome mais sujo ou menos sujo por estar devendo mais ou menos. É um status, está devendo e acabou. Os dois estavam devendo. Tanto aquela mulher pecadora que lava os pés de Jesus, quanto Simão, que o recebe em sua casa e não está nem aí para Jesus. Dívida é dívida. E todos pecaram, disse o apóstolo Paulo em Romanos 6. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Carecem da sua glória, carecem da sua ação. Ambos foram perdoados. A questão é,
Quantos reconhecem o tamanho desse perdão? Porque muitos são pecadores, mas estão à mesa como Simão. Pecadores são os outros, eu não. E muitos estão à mesa e estão como essa mulher. Ser propício a mim, porque eu sou pecador. Eu preciso de Jesus, eu preciso da sua ação, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua manifestação em minha vida para eu ser melhor do que eu sou. Salmo que nós lemos no início dessa liturgia. O que a gente pode aprender com essa ceia? É que muito mais que uma ceia, muito mais que comer e beber, muito mais que apenas estarmos num evento, Jesus quer comunhão. Jesus quer diálogo. Jesus quer momentos íntimos. Quando eu digo que há espaço na mesa, eu digo isso porque Jesus nos convida para uma relação pessoal. Há espaço na mesa de Jesus, não porque Ele está dando espaço para você sentar e comer, para você sentar e se deliciar com uma comida boa. Não é apenas isso que Ele quer. A mesa, no princípio judaico, ela é um lugar de comunhão, é um lugar de intimidade. E é para isso que Jesus está nos chamando, para uma intimidade, para uma relação pessoal. E quando eu falo isso, eu falo porque você pode estar à mesa e estar ignorando essa oportunidade de um relacionamento pessoal com Deus. Aquela mulher tinha problemas, mas ela só consegue encontrar paz no seu coração, que é como termina o versículo 50, vá em paz, a tua fé te salvou. Ela só encontra perdão e paz quando ela chega até os pés de Jesus. E muita gente busca paz em tudo quanto é coisa. Talvez o próprio Simão estivesse procurando paz servindo aquela mesa, mas não ia encontrar. Enquanto não tem um relacionamento com Jesus, não encontra. Enquanto não tem um relacionamento com Jesus, tudo que a gente faz é macaquear. Mas não é servir a Deus de verdade. Servir a Deus de verdade é fruto de uma relação pessoal, de dependência. E quando a gente fala sobre protocolos sendo quebrados, eu estou dizendo para você não se prender à religião. Não se prenda à religiosidade. Não se prenda àquilo que é métrico e matemático apenas. A religião é boa. A igreja é um lugar bom. A gente aprende, a gente se desenvolve. Aqui a nossa expectativa nessa igreja é sempre de ensinar a Bíblia para que você conheça mais e mais. E conhecendo mais a Bíblia, conheça mais a Deus. E que se essa experiência te leve a ser um cristão cada vez melhor na vida da sua casa, na vida da sociedade, para que as pessoas te conheçam e através de você conheçam um Deus que tem te ensinado. A nossa religião presbiteriana tem esse foco, palavra de Deus. Mas muitas vezes todas as estruturas da religião podem nos afastar do cerne. Assim como o farisaísmo afastou todos os fariseus do princípio que os levaram a ser fariseus. Existe uma história de um missionário inglês, que foi convidado para palestrar uma vez na China. E ele, naquela palestra, ele se comoveu, foi um momento muito especial e ele colocou no coração, eu preciso aprender mais o mandarim, preciso conhecer mais essa língua. E ele se interessou cada vez mais em conhecer aquela língua, em conhecer mais a fala do chinês. Mas acontece que nesse meio tempo ele conheceu uma moça, se apaixonou por ela. E ela só falava chinês. E aí o interesse dele em conhecer a língua era para conversar com ela. E foi isso que ele usou para o ministério dele também. Ele queria conhecer ela cada vez mais, porque estava apaixonado.
E ele escrevia cartas longas e aprendendo cada vez mais a língua, aprendendo cada vez mais o que escrever. E cada vez ele falava mais com ela, ele escrevia outras cartas, eles iam trocando cartas. Os jovens não sabem o que é isso, né? A gente escrevia num papel, botava no correio, era a coisa mais linda do mundo. Chegava pelo correio depois de algum tempo, não era tão instantâneo quanto hoje, mas funcionava. E aí aconteceu que, como ele foi aprendendo cada vez mais a língua, ele foi ficando cada vez mais famoso para palestrar. E as cartas começaram a diminuir. E cada vez ele pregava mais e falava mais a língua, cada vez mais ele palestrava mais, e as cartas cada vez ficavam mais curtas. Até que ele parou de escrever. Ele começou a falar bem o mandarim por causa daquela mulher, e por causa da paixão, por causa do amor que ele tinha por ela. Mas com o tempo, a língua perdeu o sentido para ele. E ele esqueceu da sua verdadeira paixão, do seu verdadeiro amor, que ficou cada vez mais pequeno, reduzido, compacto, até se tornar algo esquecido. Os fariseus começaram a aprofundar na lei por uma paixão ferrenha pela lei. Mas toda a estrutura que eles criaram os afastou da sua paixão original. A religião pode fazer isso conosco. A religião faz isso conosco. Tome cuidado. Não deixe que a religião te afaste. Se precisar, quebre os protocolos. Principalmente quando o Espírito de Deus te leva a adorar de forma verdadeira, significativa e legítima ao verdadeiro Deus. É óbvio, posso falar com plena tranquilidade. Nós, presbiterianos, somos uma religião sadia. Enquanto a Bíblia for a nossa regra de fé e prática, estamos longe de correr risco como esse. Mas muitos confundem. E é preciso sempre lembrar. Eu lembro uma vez de corrigir um pastor, porque na ata dele ele recebeu uma pessoa com problema e não orou pela pessoa na ata. E como eu corrijo a ata, eu fiz esse comentário, não orou pela pessoa. Dirceu, a gente escreve ata, a gente tem que lembrar de tudo, certo, Dirceu? E aí eu coloquei, não orou pela pessoa. Aí o pastor veio perguntar para mim, né? Veio bravo falar comigo. Aonde que está escrito na Constituição que tem que orar pelas pessoas? Em nenhum lugar. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Isso não é a lei, é a Bíblia. Não é a Constituição da igreja, é a nossa regra de fé e prática. Se a nossa regra de fé e prática não muda a maneira como nos comportamos, inclusive nas nossas atas, então para que Constituição? Não deixe que a religião te afaste. Mas ainda, abra o seu coração para Ele. Quando eu falo que Ele conhece e a verdade vem à tona, não espere Ele ter que trazer a verdade à tona. Simão teria liberdade para dizer isso para Jesus. Ele estava à mesa com Jesus. Dá uma limpadinha na garganta. Ô Jesus, o senhor é de fora, não conhece muito aqui a cidade, mas deixa eu te contar. Essa mulher que está aí atrás, lavando seu pé, não sei se o senhor sabe, mas ela tem uma fama ruim aqui na cidade. E Jesus talvez ajudaria Simão a enxergar essa cena de outra forma. Ele poderia ter falado, mas não, ele guardou para si. O que aconteceu é que a verdade veio à tona. E veio à tona de um jeito que deixou Simão o ruim na fita. Porque daí todos os outros que estavam aí, peraí, Simão não beijou Jesus quando ele chegou? Ele beijou todo mundo aqui? Beijou você, até o fulano de trás, beijou também. Nossa, Simão não lavou o pé de Jesus, ele lavou meu pé, lavou o seu. Lá, o do rapaz do fundo lá com o maior chulezão, lavou o pé também, mas Jesus não lavou. Quando a verdade vem à tona, o nosso pecado vem à tona junto. Converse com Deus. Conte para Ele o que está no teu coração. Abra o teu coração para Ele. Confie que Ele tem respostas. Confie que Ele não pode ser contrariado. Você pode dizer para Deus, Deus, eu não concordo. Deus, não está certo isso está errado. Fale com Deus, Ele vai te ajudar a perceber a verdade. Mas pare de arrazoar. Pare de guardar as coisas para você, pensar e não falar.
Não, abra o coração e fale com Deus. Mas para você refletir e a gente encerrar, quem é você nessa mesa? Existem 3 personagens da mesa. A mulher pecadora. E sempre que a gente lê esse texto, a gente sempre se coloca no lugar dela. Alguém que está em pecado, mas não é compreendido pela sociedade e muitas vezes é acusado por todo mundo até encontrar o perdão verdadeiro em Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Mas a maioria das vezes somos os outros 2. Os outros são os outros, que Lucas só vai citar no finalzinho do texto. É só no finalzinho que Lucas vai falar a respeito dos outros. Eles são tão insignificantes que eles nem protagonizam o texto. Eles nem aparecem. Lucas nem faz uma abertura dizendo, havia muitas pessoas na mesa. Quem são eles? Não sei, são os outros. Eles são chamados de os outros. Existe muita gente à mesa que são apenas os outros. O que Jesus fala não os influencia, quem Jesus é não os influencia. Jesus está à mesa, é o santo, 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 mas eles não se sentem pecadores, eles não se sentem úteis, eles não sentem nada, são os outros. Eles não se envolvem, não mexem, é aquele tipo de pessoa que você precisa, eles nunca podem, é aquele tipo de pessoa que você faz um desafio, eles nunca querem, qualquer tipo de expressão que exija um pouco mais deles é muito complicado. São os outros. Como diz minha mãe, não influi nem contribui. São os outros. E existem gente como Simão. São mais complicados, porque eles gostam de estar à mesa. Eles gostam de parecer na foto, na selfie. Mas não querem compromisso verdadeiro. O interesse deles é que o nome deles esteja na lista. Só. Mas se precisar um pouquinho mais, não conta não. São Simão. Porque além de não ajudar, ainda atrapalha. Esse é Simão. Simão é o tipo de pessoa que critica, pensa dentro dele, tem uma opinião acertada a respeito de tudo e de todo mundo. Se fosse ele no lugar, ele fazia diferente sempre. Mas ele nunca faz nada. Se fosse ele, ele teria resolvido. Mas ele nunca está disponível. Esse é Simão. A pergunta é: quem é você nesta mesa? Qual é o seu papel nesta mesa de Jesus? Nesse espaço para comunhão, nesse espaço para um encontro, nesse espaço para juntos adorarmos a Deus. Nós estamos agora aqui à frente de uma mesa que foi estabelecida por Jesus. Uma mesa que Ele próprio nos orientou. Uma mesa que Ele mesmo nos ensinou a repetirmos e repetirmos para lembrarmos. E eu queria dizer para vocês que estar a essa mesa não é tão complicado. Principalmente quando somos como Simão ou como os outros. Estar a essa mesa é complicado quando temos que reconhecer que somos como essa mulher pecadora. E isso mexe conosco porque temos que quebrar protocolos, mexe conosco porque temos que colocar a cara a tapa, mexe conosco porque precisamos invadir as salas, mostrar quem somos. Mexe com a nossa reputação. Aquela mulher mexeu com a reputação dela. O que vão dizer de você? O que vão dizer de nós? Mas é o melhor dos convites. É o melhor dos convites. Estar a essa mesa e não agir como essa mulher é ser como Simão. É oferecer um jantar para Jesus, mas não estar disposto a beijar o seu rosto, não lavar os seus pés e não ungir a sua cabeça. Estar a essa mesa e não ser impactado pelo Evangelho é ser como os outros. É até bonitinho, eu gosto de ir lá, mas não vai mexer com a minha vida. Mas quando somos com aquela mulher, Jesus nos despede em paz. Segue em paz. A tua fé
te salvou.